Então, com a autorização do professor Onofre, sem a qual nada é feito, jamais, e com o início da gravação pelo caríssimo Pedro, que tem atuado de forma muito diligente para viabilizar esse grupo de estudos, juntamente com essa equipe extraordinária que está aqui. Eu dou as boas-vindas virtualmente, porque é o que nos resta hoje, à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, à conselheira Ivana Maria de Almeida. Desde já agradecendo sobremaneira a conselheira pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de, em meio a essa pandemia que enfrentamos e que há de findar em breve, estar aqui conosco para compartilhar um pouco de todo o seu conhecimento adquirido no âmbito do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Lembrando que este é um grupo de estudos criado por mim, pelo professor Onofre e por um grupo de alunos muito dedicados da Faculdade de Direito da UFMG, em homenagem aos 75 anos do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Portanto, é uma data que não pode jamais passar em branco. O Conselho de Contribuintes de Minas Gerais é um orgulho para todos nós mineiros, seja pela qualidade dos seus votos, seja pela sua eficiência administrativa, seja pela agilidade com que dirime as lides no âmbito de sua competência. Portanto, é com muita alegria que recebemos a conselheira Ivana Maria de Almeida. A conselheira Ivana tem um vasto currículo, vou aqui me limitar a alguns pontos cardeais. A conselheira é graduada em Engenharia Civil, portanto, colega do professor Onofre, que também é graduado em Engenharia Civil, é pós-graduada em Direito Tributário pela PUC Minas, é conselheira do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais há 11 anos, portanto, possui larga experiência, eis que começou em 2010 como suplente, mas já em 2011 assumiu a titularidade que exerce até hoje. Portanto, é com muita alegria e muita responsabilidade que nós aqui da Faculdade de Direito recebemos a conselheira Ivana, que irá nos brindar com uma fala, uma conferência sobre o tema prazo decadencial no imposto sobre heranças e doações. Afinal, a partir de quando se conta o prazo decadencial? A partir da doação ou a partir do momento em que o Estado tem ciência da doação, um problema recentemente foi objeto de recurso repetitivo no STJ, mas um problema vetusto que, portanto, certamente será devidamente aclarado para todos nós pela conselheira Ivana, que conseguirá lançar luzes sobre aqueles pontos mais obscuros que graçam em torno dessa temática. Sem mais, portanto, pois estamos aqui hoje para ouvir a conselheira Ivana e sempre previamente autorizado pelo professor Onofre Alves Batista Júnior, meu dileto amigo há muitas décadas, ex-advogado-geral do Estado de Minas Gerais, ex-auditor fiscal de rendas do Estado de Minas Gerais. Passo, então, a palavra à nobre conselheira, agradecendo em nosso nome, em nome da faculdade, uma vez mais, pelo seu tempo. Conselheira Ivana, muito obrigado. Obrigada, professor. Bom dia a todos, né? Na pessoa dos professores Onofre Batista e professor André, que muito me ensinaram, o primeiro literalmente, né, no meu curso de pós-graduação, e o segundo nas suas brilhantes sustentações orais no Conselho. Eu cumprimento a todos que confiaram na minha capacidade técnica, né, de participar de evento em homenagem aos 75 anos do Conselho.
Na pessoa dos alunos Aloysio Porcaro e Flávia Costa, eu cumprimento a todos os demais alunos e presentes nessa sala. Vou aqui abrir a apresentação. Na verdade, devia ter feito um testezinho, né? Que eu não estou muito acostumado com isso, mas peço que vocês me ajudem aí na questão de compartilhar aqui. O 3541. tá funcionando. Isso, agora. Pode falar, 3541. Pergunta se está compartilhado. Compartilhou, mas parou. Então vamos lá. Chegou a compartilhar em um determinado momento. Compartilhar conteúdo. Está compartilhado ou não? Sim, agora está sim. Perfeito. Então, tá certo. Vamos começar, então. Desculpa, eu não tenho muito hábito, devia ter treinado antes com o Pedro. Bom, vamos lá. Não consegui aqui. É porque acho que precisa entrar aí no modo exposição, né? Modo de exposição, pois é, como é que seria isso? Nossa, Aqui no canto inferior direito, conselheira Ivana, tem olha lá. Apresentação de slides? Isso, esse. Bom, então tá bom, mais uma vez, desculpa. Bom, o tema proposto, né, para a gente hoje é o ITCD decadência, termo inicial da contagem do prazo do artigo 173, inciso 1 do CTN. O acordo referência é o acordo 22.966/18 da Terceira Câmara, que teve redação do conselheiro Éric de Paula Carmo e o voto vencido redigido pela conselheira Luciana Mundim de Matos Paixão. Não estou conseguindo aqui passar a tela. E se usar as setas no teclado, funciona. Acho que vai ser mais fácil. Mesmo para... Vou passar. Você acredita que teria que ser na própria tela em que está aberto o PowerPoint? Se... Isso. acho que estava fora aqui. Bom, a ementa do acordo ITCD doação, crédito tributário, decadência. No caso dos autos, não se encontra decaído o direito da Fazenda Pública Estadual de exigir o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, quaisquer bens ou direitos, uma vez que o prazo para formalizar o crédito tributário é de 5 anos, que se inicia no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ser realizado, considerando como marco a ciência do fisco quanto à ocorrência do fato gerador, como define a norma incida no parágrafo único do artigo 23 da Lei 14.941 de 2003, combinado com o artigo 73, inciso 1 do Código Tributário Nacional. A decisão, então, é de decadência não reconhecida, decisão por maioria de votos. Eu vou deixar de ler, porque o resto não nos interessa nesse momento. A situação fática do PTA, lembrando, doação de numerário no ano calendário de 2010, informada pelo contribuinte na declaração de imposto de renda do exercício de 2011 e não declarada ao Estado. Há um ofício datado de 6 de março de 2012 da Receita Federal do Brasil, informando a doação ao Estado em virtude do convênio existente entre o Estado e a Receita. O sujeito passivo foi intimado da lavatura do auto de infração em 15 de dezembro de 2017. A decisão proferida, que foi a decisão majoritária, traz como argumentos a inexistência de pagamento do tributo, em seja lançamento de ofício, conforme artigo 149 do CTN, sendo que, nessa situação,
aplica-se a contagem disciplinada em seu artigo 173 e não a do artigo 150, parágrafo 4º. O contribuinte não apresentou a declaração de bens e direitos, a DBD, conforme previsto no artigo 17 da lei do ITCD, ficando a fiscalização, então, impossibilitada de constituir o crédito tributário. O artigo 23, que menciona, é transcrito na decisão, e eu vou pedir, Vênia, para ler, uma vez que ele é importante aí para as nossas análises futuras. Parágrafo único. O prazo para extinção do direito de a Fazenda Pública formalizar o crédito tributário é de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, com base nas informações relativas à caracterização do fato gerador do imposto, necessárias à lavratura do ato administrativo, obtidas na declaração do contribuinte ou na informação disponibilizada ao fisco, inclusive no processo judicial. Esse dispositivo teve vigência de 1º de janeiro de 2006 a 9/8 de 2018. Então, nos termos desse dispositivo, continuando aí os argumentos da decisão, o prazo para a formalização do crédito tributário começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que todos os elementos necessários ao lançamento são por ela conhecidos por meio de declaração do contribuinte ou informação disponibilizada à fiscalização. A Receita Estadual somente tomou conhecimento da doação a partir do recebimento do banco de dados encaminhado pela Receita Federal, uma vez que o contribuinte deixou de cumprir, né, o dever de entregar a DBD. Ao final, então, né, desses argumentos dispendidos, o acórdão traz para sustentar, né, tudo aquilo que foi defendido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça, onde informa-se que não supre a declaração para fins de contagem do prazo decadencial o simples registro do instrumento de doação na Junta Comercial do Estado. Nesse caso, não há assim, uma análise maior no acórdão, mas a inferência que se tem se essa decisão traz, né, o entendimento de que nem a informação na junta atende, né, supre a declaração, muito mais a situação em tela que a gente analisa, que é aquela em que o contribuinte faz a doação e só informa a Receita Federal em período até posterior. Eu chamo a atenção, essa decisão, a publicação é de 2017, isso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí também consta do acordo uma jurisprudência do STJ que também sustenta, né, os argumentos de defesa, onde diz que o parágrafo 1 do artigo 173 é aplicável correndo o prazo a partir da data em que notificado o contribuinte para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos. Nesse sentido, eu chamo a atenção que a data dessa decisão trazida é de 2007. Há também na decisão a consulta de contribuintes número 030 de 2007, é uma consulta que consta de diversos acordos, onde consta que para que o fisco possa efetuar o lançamento do ITCD, é necessário que tome conhecimento do fato gerador, dos bens que serão transmitidos e do contribuinte. O conhecimento desses fatos depende muitas vezes da atuação do contribuinte no judiciário, como também na Fazenda Pública Estadual, por meio da entrega da declaração de bens e direitos. Bom, em contrapartida, os argumentos, né, que foram dispensados no acordo, né, no voto majoritário, temos, como dito, o voto vencido da lava da conselheira Luciana Mundini, que ela traz que deve-se aplicar o caso dos autos a regra do artigo 173 do CTN, tendo em vista que não houve apresentação da declaração e antecipação de imposto. Nesse caso, eu chamo a atenção até que é unânime, quase posso dizer que é unânime na casa hoje, né, a aplicação desse dispositivo do artigo 173 para a situação em tela. Em relação ao exercício de 2010, continuando aí os argumentos do voto vencido,
diz que o prazo decadencial se iniciou observando-se a regra do inciso 1 do artigo 173 do CTN em 1º de janeiro de 2011, consequentemente, se encerrando em 31 de dezembro de 2015. O fisco recebeu as informações da Receita Federal do Brasil no exercício de 2012. Portanto, antes de expirar o prazo para proceder ao lançamento em relação ao exercício de 2010, mas só lavrou o auto de infração no final de 2017. Diz também o voto vencido que a decadência é um instituto que visa a segurança das relações jurídicas. Ir contra qualquer instituto ou mesmo medida que tenha em seu bojo essa premissa é voltar-se contra o próprio Estado democrático de direito. Que não é possível aceitar a arguição do fisco de que o prazo começaria a fluir a partir da ciência da ocorrência do fato gerador, pois essa situação equivaleria a eternizar a possibilidade de lançamentos tributários, contrariando o CTN e principalmente o Instituto da Decadência, que visa determinar prazo para a constituição do crédito tributário. O CTN tem status de lei complementar e é em seu corpo que está determinada a regra da decadência a ser aplicada a todos os contribuintes, impedindo quebra do princípio da isonomia em função do ente tributante competente para a cobrança do tributo. Também o voto vencido traz jurisprudência do STJ, né, que embasa os seus argumentos, e aí eu destaco que a comunicação do fato gerador da doação ao fisco não tem o condão de afastar a decadência, pois as circunstâncias de o fato gerador ser ou não do conhecimento da administração tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial nos termos do que preceitua o CTN, não cabendo ao intérprete assim estabelecer. Eu vou pedir, Vênia, agora para fazer algumas, fechando aqui, para fazer algumas considerações a partir do... Eu tenho que sair aqui da tela. Que eu vou fazer. Pergunto se não está compartilhado nesse momento. Agora não mais. Não. Agora sim. Bom, além do que se encontra, né, redigido no acordo, eu destaco outras discussões que se fizeram presentes quando da análise de lançamentos similares, que é exatamente o que não consta dos acordos, e aproveito este momento para trazer minhas considerações e conclusões sobre o tempo, e já antecipo o data vênia das opiniões encontradas. A primeira delas constitui a existência do artigo 182 da Lei 6763, né, que é replicada no artigo 110 do RPTA, que determina que não se inclui na competência do órgão julgador a declaração de inconstitucionalidade ou a negativa de aplicação de ato normativo. Tal discussão se dava em resposta à questão: poderiam os julgadores desconsiderar a norma do parágrafo único do artigo 23 da lei do ITCD? Sob esse aspecto, os conselheiros que assim o fizeram argumentavam, na verdade, que assim votavam prestigiando o artigo 173, inciso 1 do CTN, que tem status de lei complementar, razão, então, de afastamento da regra do parágrafo único do artigo 23 citado. Assim, quando houve a revogação do dispositivo, a partir de agosto de 2018, houve a inteligência de que o ato se deu exatamente em face de contrariar o CTN. Meu entendimento é que esse dispositivo representa apenas a aplicação do CTN no caso concreto, dentro da especificidade do imposto. E entendo também que essa especificidade não pode ser menosprezada na medida em que a própria legislação faz. Por exemplo, tem-se que na doação de imóveis há o registro necessário para a produção de efeitos legais.
Por isso, assim, vários conselheiros, da qual até me incluo, destacaram nos julgamentos que a revogação do dispositivo em nada mudou. Tínhamos o dispositivo explicitado, né, caso concreto, para a situação em tela, específica para o TCD, no caso, e agora o fato dele não existir faz com que a gente adote o artigo 173, que, na verdade, a gente entendia que o parágrafo 2º do artigo 23 exatamente era o artigo 173 no caso concreto. Vale mencionar que, não obstante a revogação na lei, né, o artigo 41 do regulamento do ITCD mantém a mesma redação, o que, mais uma vez, leva à análise de decisões considerando o artigo 182 da Lei 6763, já que o decreto é também ato normativo a que nós, dentro da competência do Conselho, devemos obediência. De toda forma, né, eu acredito que nem é o caso de se buscar a coerção do artigo 182 para poder analisar, né, e analisar os casos concretos e proceder uma decisão a respeito. Abordando especificamente o caso analisado pelo acordo referência, e aí eu volto nele, a situação José doa R$100 mil para Lucia em 2010, em uma simples transação bancária. Esses nomes aí são fictícios, tá? Então, essa transação se dá, né, sem qualquer contrato, sem qualquer publicidade. Em 2011, o José informa essa doação na sua declaração Receita Federal, nada trazendo ao Estado. Considerando, né, o convênio existente entre Estado e Receita, entendo até razoável dizer que o fisco mineiro tinha condições de efetuar o lançamento desde 2011, mas defender o ano de 2010 como termo inicial da decadência me causa profundo inconformismo. Eu já conto isso para vocês. Abordando a questão específica da DBD, que é uma obrigação acessória legalmente prevista para que o contribuinte declare o fato gerador da doação, desde que sua existência consiste na situação ideal para o lançamento, né, sendo previsível, e é o que acontece, defendido pela fiscalização. Eu lembro aos senhores que o artigo 147 do CTN prevê que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Querer que o Estado saiba das nossas transações caseiras e atue na sua competência tributária não me parece realmente defensável. E eu não me assento aqui somente na declaração de bens de direito, né, na obrigação acessória que é exigida legalmente do contribuinte. Acho que, havendo elemento outro nos autos, mediante informação do processo judicial, por exemplo, que possibilite a premissa existente lá no artigo 173, que o lançamento possa ser efetuado, inicia-se o prazo decadencial, segundo o entendimento. Há um argumento utilizado no voto vencido, que o fisco tomou conhecimento do fato em 2012 e permaneceu inerte. Renovo minhas vênias para dele discordar como argumento, haja vista que, sob o aspecto de análise de prazo decadencial, isso é totalmente relevante. Não se deve perder de vista que decadência refere-se a prazo quinquenal, em especial quando a interpretação implicar o esvaziamento da competência tributária constitucionalmente prevista. Dito isso, não obstante, conto para vocês, para quem não sabe, que o STJ não me ajuda e não concorda comigo. E aí eu vou voltar aqui a nossa apresentação, vamos ver se consigo. Pergunto se agora eu... Está compartilhando. Compartilhando. Deixa eu voltar aqui, então, a minha colinha. Aí, nós temos, né, o recurso especial, aí, cuja
cuja discussão dos autos, né, se é juridicamente relevante para fins de averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador, no caso, o ITCMD. Teve a delimitação de controvérsia, que é o tema 1048, que é definir o início da contagem do prazo decadencial. A tese fixada, tema 1048, eu vou deixar de ler nesse momento, e chama atenção da conclusão do voto do senhor ministro Benedito Gonçalves, que diz, portanto, é juridicamente relevante para fins de averiguação do transcurso do prazo decadencial a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador, haja vista que o marco inicial para a constituição do crédito tributário é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em se tratando de imposto sobre a transmissão de bens ou direitos mediante doação, o fato gerador ocorrerá no tocante aos bens móveis, mediante efetiva transcrição, né, e o registro. Em relação aos bens móveis ou direitos, a transmissão da titularidade que caracteriza a doação se dará mediante tradição. Artigo 1267 do Código Civil, eventualmente objeto de registro administrativo, por exemplo, os veículos no Departamento de Trânsito, as cotas de capital ou ações na junta comercial ou registro de títulos e documentos. Foram apresentados por parte da RGE embargos de declaração e eles trazem 3 pontos, né, como situação de obscuridade. O primeiro dele diz os embargos que restou obscuro na decisão, se a data a ser considerada como de ocorrência do fato gerador seria a da tradição ou a do registro administrativo, quando este for legalmente previsto. Diz que a casa em que a referida formalidade é requisito para que se opere a transferência da propriedade ou pelo menos para que os efeitos sejam produzidos perante terceiro. Ele dá um exemplo aí, trazendo o artigo 1057. O segundo ponto, a doação é um contrato que, nos termos de direito aplicável, artigo 541 do Código Civil e 116 do CTN, exige, a não ser para os bens de pequeno valor, né, que hoje gera, né, no caso de TCD, uns R$20.000, então exige a escritura pública ou instrumento particular, que é uma situação jurídica esteja regularmente constituída, implicando dizer que a tradição, sem a formalidade, não tem o condão de transferir a propriedade. No caso, a transferência dela somente se opera se existir um contrato solene, em estrita observância do artigo 110 do CTN. Não há doação para o fim de caracterizar o fato gerador, se não houver doação para o direito privado. E o último ponto nos embargos é, ainda que a entrega do bem móvel tenha se dado anteriormente, a doação em termos jurídicos somente poderá ser considerada efetivada na data em que se deu publicidade ao contrato e não na data em que se procedeu à mera tradição do bem ao donatário. Isso porque, no direito privado, tem-se a afirmação da natureza solene do contrato de doação, sendo necessária a publicidade para a produção de efeitos perante terceiros. A síntese dos pontos obscuros é, tratando-se a doação de uma situação jurídica regida pelo direito privado, o fato gerador não prescinde, nos termos dos artigos 110 e 116 do CTN, de instrumento particular registrado, ou de ato que possibilite a publicidade ao terceiro afetado ou escritura pública, observada ainda o disposto no parágrafo único do artigo 409 do CPC. Eu trouxe aqui para vocês, né, essa é uma tela, né, que o conselheiro Marco Túlio utilizou na apresentação anterior, só para dizer que o artigo 23, inciso 2 do PLP 67, né, tem uma tese contrária a esse tema 1048 e exige que o termo inicial se dê com base nas informações necessárias à formalização do crédito tributário obtidas do contribuinte. Então, trazendo a frase do conselheiro Marco Túlio, parece que a decadência no direito tributário tem uma
vocação para discussão eterna. Eu gostei dela, acho que é isso mesmo. Finalmente, eu trago aqui para vocês assim, o que eu pensei em relação ao tema. Na verdade, nós analisamos aí, ou é importante, 2 princípios constitucionais: segurança jurídica versus supremacia do interesse público sobre o particular. Eu até brinquei aí, seria versus ou e, né? Porque, a princípio, a gente sempre coloca versus, mas eu acho que a Constituição existe e trouxe os princípios para que eles existam em conformidade. Né? O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular é o princípio geral do direito inerente a qualquer sociedade, também condição de sua existência, ou seja, um dos principais fios condutores da conduta administrativa, pois a própria existência do Estado somente tem sentido se o interesse a ser por ele perseguido e protegido for o interesse público, o interesse da coletividade, aí, trazendo as lições do Celso Antônio Bandeira de Mello. O Estado Democrático de Direito, né, aí eu também vou trazer alguma coisa que eu aprendi, né, no meu curso de pós-graduação. Então, trago aqui até, são textos que eu busquei a partir do material que eu tinha nesse curso. Então, o Estado Democrático de Direito não consagra a segurança jurídica como sob o princípio prioritário ou exclusivo, mas como um dos pilares de sustentação do edifício jurídico, que encontra valor, justiça social, tributária, o outro ponto de apoio. Essa eu acho que é até uma frase do professor Onofre. Ao analisar a Constituição Federal de 88, entende-se que tanto uma interpretação... Entende-se que tanto a interpretação que preconize a prevalência do valor liberdade, como a que dê primazia aos valores do Estado social, na qual se exclua o valor segurança e liberdade, são insuficientes, porque distanciadas das ideologias consagradas na nossa Constituição. Eu trouxe aqui também um excerto no livro do professor Marco Aurélio Greco, onde ele chama a atenção que um conjunto de valores pode ser organizado de diferentes maneiras, conforme a pessoa os conceba. Uns podem colocar em primeiro lugar a solidariedade, em segunda a segurança, tem até um erro aí, em terceiro a liberdade, em quarta a propriedade. Essa organização de valores retrata uma certa ideologia. Outra pessoa pode tomar os mesmos 4 valores e organizá-los diferente, colocando primeiro a propriedade em primeiro lugar e, por último, a solidariedade. A ideologia corresponde a uma valoração de valores. Esta visão coloca o intérprete não mais numa posição de mero descritor da realidade, mas de alguém que, no processo de compreensão e construção do seu mundo, vai agregar aquele grau de relevância que considera adequado para os valores que estejam consagrados naquele determinado ordenamento, e, a partir disso, encontrar a resposta mais adequada à situação a resolver. O Estado Democrático de Direito, que implica a síntese dos postulados do Estado liberal e do Estado social, conterá direitos fundamentais em permanente conflito, os quais serão solucionados no caso concreto. Mais uma vez, eu vou copiar o Marco Túlio aqui e dizer que, né, trazer a frase que ele fechou a parte dele, que eu acho que eu gostei muito, né, como ouvinte: impostos são preços que se paga por uma sociedade civilizada. Eu agradeço, é isso que eu trago para o senhor, espero ter colaborado. Olha, uma salva de palmas virtuais para a conselheira Ivana, realmente muito esclarecedor, muito didático, muito bem posto, e só temos a agradecer à conselheira pelo seu tempo, e salvo se o professor Onofre tiver alguma consideração. Tem. Eu Fique à vontade, fazia professor. uma consideração, sabe? Minas Gerais editou recentemente uma norma que eu até estava verificando aqui qual era, por isso que eu estou olhando aqui para baixo. É a 23705, de 14 de dezembro de 2020.
essa norma fala assim, professor André, relativamente às doações ocorridas anteriormente à publicação dessa lei, portanto, 14 de dezembro de 2020, né? A Fazenda Pública tem um prazo de 5 anos a contar do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador para promover o lançamento do tributo, aí, vírgula, desde que o lançamento tenha sido efetuado até o dia 1º de janeiro de 2018. E fala assim, expirado qualquer dos prazos de que trata os parágrafos anteriores, sem que a Fazenda tenha se pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, o legislador mineiro soltou uma norma, independentemente do julgado supremo, para poder parar, fazer um momento, né, de corte. Aí, isso foi antes do julgamento no STJ, né, antes da decisão do STJ. O que isso traduz? Isso traduz uma certa aflição, sabe? A verdade é que os processos, às vezes, várias hipóteses do ITCD, por exemplo, partilha, né? As pessoas vão, quando tem excesso de partilha, às vezes o processo fica lá, ele não mexe com meação, não faz formal de partilha, não faz nada e larga isso lá, anos a fio, né? Aí depois, quando toma alguma providência, acaba dando ensejo a uma autuação pelo fisco, ou a gente sabe, o setor de TCD é muito lento, né, na fazenda. A fazenda funciona igual um reloginho, né? Eu falo que sou um daqueles que elogia a todos os lados e todos os lugares o trabalho na Secretaria da Fazenda Mineira. É impressionante como funciona bem, e não é à toa que nós estamos homenageando o Conselho de Contribuintes. Eu estou ao lado aqui da minha amiga Ivana, que conheço já também há muito tempo, né? Conheço a competência já há muito tempo. Mas o setor do ITCD é exatamente onde tem uma dificuldade maior. Às vezes fica anos, um processo para ter uma avaliação ou uma coisa. É curioso como que a gente tem uma dificuldade nessa questão, né? Exatamente onde tem uma lentidão enorme para dar as guias, é exatamente onde o prazo decadencial considera essa dificuldade de fiscalização. Você vê que temos uma dificuldade com o ITCD diferenciado, né? Ele não funciona, vai ver que é porque não é um tributo igual ao ICMS, que é altamente rentável e tal, né? E acaba sofrendo influência de todo tipo, né? O ITCD, você vê a dificuldade que tem para aumentar a alíquota de ITCD, né? É o tributo mais justo, em tese, né? Porque é o único tributo que não se repercute, mas você vê que em Minas Gerais nós tivemos uma limitação linear ali, foi 5%, né, Ivana? Que foi uma discussão na Assembleia Legislativa, uma discussão patrimonialista mesmo, assim, ó, não pode, né? Não, eu tenho minha herança, não me taxe e tudo. E vejam que você vê que uma coisa puxa a outra, o ITCD parece que as engrenagens não funcionam. Mas eu tenho, para mim, que a história do conhecimento do fisco e as dificuldades institucionais para trabalhar com o ITCD não justificam você estender um prazo, né? Porque o fisco sempre tem os mecanismos de aferição e de conhecimento ali, e inclusive, né, hoje, a questão da Receita Federal. Então, isso gerou tanta aflição que você vê que na Assembleia passou uma lei colocando um corte nisso. Porque a gente está falando não é de 1 ano a mais, 2 anos a mais, não, às vezes é 20 anos. Será que no direito algo justifica 20 anos depois um lançamento ocorrer? Eu acho que não. Eu acho que no direito não há sentido em esperar 20 anos, por exemplo, para que se faça um lançamento, 10 anos para que se faça um lançamento, né? Eu acho que aí, efetivamente, nós acabamos fazendo uma norma de tormento, um tratamento meio de tormento social e contrário à segurança jurídica. Então, eu tenho aí, efetivamente, uma dificuldade nessa extensão do prazo do conhecimento, quando ao fisco não é negado nenhuma
um prazo diferenciado a partir do conhecimento dele do fato. Então, eu, em várias questões, entendo e compreendo e apoio, mas nessa daí eu tenho uma dificuldade muito grande de concordar com essa criação. E sem falar que é no CTN que deve estar a contagem do prazo decadencial. Não faz sentido nenhuma invenção de prazo diferenciado, né? Então, eu acredito que essa decisão do STJ põe uma pedra final nisso daí, e acho que a lei mineira já tinha colocado uma pedra em cima de uma questão para trás indiscutível, né? E mesmo assim, eu acho que nós ainda temos alguns casos se arrastando, sabe? Isso é uma dificuldade que eu vejo e não podia deixar de comentar aqui, né? Mas, no mais, ouvir a conselheira Ivana é sempre um prazer, revê-la sempre é um prazer muito grande, é um prazer tê-la aqui conosco na Universidade Federal de Minas Gerais. Professor André, a sua condução sempre brilhante. Mestre Onofre, obrigado. E eu vou agora passar aos nossos alunos, membros do grupo de estudos, esses sim brilhantes, que prepararam uma apresentação, né, ao ensejo do tema tratado pela conselheira Ivana. Então, desde já, eu convido os alunos da aula de hoje a assumirem a condução dos trabalhos. Professor André, professor Onofre, doutora Ivana, muito obrigado, muito bom dia. Minha amiga Flávia, né, que estamos juntos aí fazendo a apresentação hoje. Se me permitirem, eu já vou direto para a nossa apresentação, porque, pessoalmente, eu penso que após a exposição da doutora Ivana, não sobra muito mais a ser dito, né, Flávia? A gente estava, né, conversando assim também brilhante, né? Bom, acho que talvez, então, a gente só faria alguns comentários e talvez utilizar um pouco das imagens, das ilustrações que nós preparamos, porque como são muitas datas, muitos prazos, né, a gente fica um pouco confuso, tá? E especialmente esse tema eu tenho um apreço especial por ele, porque a minha primeira sustentação oral na minha vida como advogado foi no conselho e foi sobre esse tema, e eu perdi. Justamente porque o conselho era um caso de também doação de dinheiro e, né, em espécie, e claro, e faz todo sentido que essa forma de doação ela é muito mais difícil de ser fiscalizada, né? Ao contrário, como a doutora Ivana disse, transferência de imóveis ou algum outro tipo de ato que tenha uma formalização inerente, né? Uma transmissão intergeracional através de inventário, que seja. Bom, basicamente, né? Então, usando aqui a nossa, acho que vocês estão enxergando bem, né? A nossa ferramenta gráfica aqui sobre o acórdão paradigma, o ponto é justamente esse, né? O que o termo, né? Ou a expressão aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado significa, né? Se é a ciência do fato gerador, como defende a Fazenda Estadual, ou a ocorrência do fato gerador. Basicamente é isso, né, o ponto aqui. Nós colocamos aqui agora uma representação das datas, e peço aqui desculpas talvez pelo áudio por trás, voltando à vida normal de escritório, né? Às vezes talvez chegue algum som aí de pessoas conversando, eu peço desculpa por isso. Mas, bom, fizemos aqui basicamente uma linha do tempo mostrando que o acórdão não menciona exatamente quando se deu a ocorrência do fato gerador, mas só para fins de raciocínio a gente estipulou que foi no dia 31 de dezembro de 2010, só para colocar numa posição que seria o mais favorável possível à Fazenda Estadual, né? E aí traçamos, né, os 5 anos a partir da doação do fato gerador, sendo que a decadência, então, seria no dia 30 de 2 de 2015, e a data em que houve a ciência, que é justamente aqui, no dia 1 de 1 de 2013, no dia 6 de 3 de 2012, o primeiro dia do exercício seguinte seria no dia 1º de 2013, certo?
Basicamente, essa linha do tempo nos permite entender, como a doutora Ivana muito bem colocou, que a ciência da Fazenda Estadual foi antes da decadência a partir do fato gerador, o que é positivo para a Fazenda Estadual, né? Porque não teria ocorrido. Mas, ao mesmo tempo, a lavratura, né, do auto de infração foi apenas depois. Inclusive, se a Fazenda Estadual tivesse, né, lavrado o auto antes da decadência, do ponto de vista do contribuinte, favorável ao contribuinte, também haveria tempo, uns 2 anos, vamos dizer, 2 anos, 3 anos, para isso. Bom, e talvez seja interessante também analisar essa árvore decisória. Está um pouco embaçada a formatação, porque a gente teve que expandir a imagem, pedimos desculpas por isso. Mas, basicamente, o raciocínio no acórdão partimos de uma doação, né? Se houve pagamento, o lançamento é por homologação. Se não houve pagamento, passa-se para lançamento de ofício. Até aí não tem muita dúvida. E o ponto seguinte partindo do pressuposto que é lançamento de ofício. Se houve declaração, né, o termo inicial da decadência seria do primeiro dia do exercício seguinte ao da declaração, porque é a data de ciência, né, através da declaração. Mas se não houve declaração, né, o termo inicial da decadência, então, se conta a partir do primeiro dia seguinte ao da ciência, que no caso foi através do ofício da Receita. Então, só colocamos aqui essa árvore decisória para facilitar a dinâmica de compreensão do raciocínio do voto vencedor. Acho que aqui, argumentos do contribuinte e síntese do voto vencido, a gente pode passar, porque a doutora Ivana já fez um resumo excelente a respeito. E, basicamente, aqui nessa última linha do tempo, estamos mostrando em verde o posicionamento do voto vencido, que é justamente a decadência contada a partir do exercício seguinte, a ocorrência do fato gerador, e que acabou sendo também o posicionamento do STJ, né? O recente, que a nossa amiga Flávia vai falar agora, né, Flávia? Posso passar a você? Bom dia, pessoal. Cumprimentos professores Onofre e André, e também a conselheira Ivana. Como o Aloysio já adiantou, ficamos extasiados com a conferência da conselheira Ivana, realmente muito clara, muito direta, assim, realmente esclareceu muitas coisas, inclusive o posicionamento do Conselho de Contribuintes, que atualmente, né, é contrário ao posicionamento que foi firmado em sede de recurso repetitivo. Em síntese, foram afetados 2 recursos especiais, ambos do estado de Minas Gerais. O primeiro, ele teve como prazo de decadência consideração de 10 anos, como se não houvesse na lei nenhum tipo de... Não fosse estabelecido na lei nenhum tipo de prazo para quando o contribuinte não faz a efetiva declaração, não cumpre com a sua obrigação acessória. E o segundo considera que realmente é necessário que a Fazenda Pública tenha ciência da ocorrência dos elementos que constituem o fato gerador. O que a gente observa, então, que foi o amparo máximo para a formação dessa tese que foi consagrada com o julgamento desse tema, é que a relação jurídica formada, ela precisa ter segurança jurídica. As pessoas precisam observar que, ao longo do prazo, aquela relação que ela formou não vai ser palco de nenhum tipo de sanção e não vai ter nenhum tipo de alteração, ou mesmo vai sofrer incidência de um tributo a qual ela não está preparada. Então, no transcurso de um longo prazo, você permitir que a Fazenda Pública tome ciência da ocorrência daqueles fatos geradores a qualquer tempo, realmente torna perpétua a possibilidade de que o fisco vá fazer a cobrança do ITCD. E é justamente barrando essa possibilidade de que seja perpétua a possibilidade de lançamento, que o ministro relator Benedito Gonçalves fala que é juridicamente irrelevante para fins de averiguação do transcurso de prazo de decadência, que a data em que o fisco toma ciência da ocorrência do fato gerador. Ele faz também uma leitura, então, conjunta do artigo 173, inciso 1º do CTN, com o artigo 144, que vai falar que o lançamento, ele se reporta à data da ocorrência do fato gerador. Então, assim, na ausência de um critério específico que vá direcionar a ciência da Fazenda Pública,
tem que se pensar no cenário mais favorável possível ao contribuinte do ponto de vista da segurança jurídica. Então, nesse sentido, acredito que o Luiz e eu concordamos que foi acertada a tese formulada pelo STJ, foram opostos embargos de declaração, mas ainda não foram julgados. Acredito eu que não vai haver nenhum tipo de modificação, talvez esclarecer uma ou outra omissão ou contradição, mas acreditamos que foi acertada realmente a decisão, os acordos proferidos pelo STJ, na mesma linha como defendido pelo professor Onofre. Realmente esse é o posicionamento jurídico que nós acreditamos ser acertado. E adiantando também o posicionamento atual do Conselho de Contribuintes, a gente não conseguiu encontrar nenhum novo acórdão proferido após a data da fixação dessa tese, mas a gente pesquisou bastante os acórdãos que foram proferidos anteriormente, todos na mesma linha de que é da ciência da Fazenda Pública sobre a ocorrência do fato gerador. Não encontramos nenhum em sentido contrário, todos realmente nessa linha da ciência da Fazenda Pública. E como não há uma obrigação para que seja aplicado, então, esse repetitivo, nós ainda não sabemos como é que o Conselho de Contribuintes vai reagir, né, à fixação dessa tese. Mas a Advocacia Geral do Estado, ela está autorizada a não ajuizar, a não contestar, a desistir de qualquer ação em curso que seja contrária à fixação de tese. Então, como a argumentação anteriormente utilizada pela ciência da ocorrência do fato gerador, ela caiu por terra com a fixação dessa tese, nós acreditamos que no longo prazo a gente vai ter realmente um ponto final, né, nessa dificuldade colocada nessa questão colocada sobre o termo inicial para a contagem da decadência, porque não serão mais submetidas, a gente acredita, né, não vai ser mais submetida essa questão ao Conselho de Contribuintes. Então, fica aí o nosso posicionamento favorável à tese que foi fixada pelo STJ, e meus agradecimentos aí, tanto pela parceria do Aloísio, quanto pela belíssima exposição da conselheira. Bom, parabéns ao Aloísio e à Flávia, realmente muito bem preparada, como tudo que eles fazem, a apresentação. Antes de passar para os demais membros do grupo, eu quero devolver a palavra à conselheira Ivana para que faça alguma ponderação, caso queira. Se não quiser, os demais, então, terão a palavra. Obrigada, professor. Na verdade, eu quero, sim, aproveitar, em virtude de uma fala, né, da Flávia, nesse momento, ela colocou a questão. Bom, nós estudamos os acordos do Conselho, quer dizer, tem pouco tempo, né, que nós temos esse tema 1048, a gente ainda não conseguiu vislumbrar qual seria, né, o resultado dele, né, sobre as decisões do Conselho. A questão aí tem uma... É importante a gente analisar que o Conselho tem a competência de a revisão do lançamento, e isso, muitas vezes, né, e aí voltando aquilo até que eu já tinha colocado, né, que existem discussões, sempre existiram, muito em função da existência do artigo 182 da Lei 6763, da gente ir além. Quer dizer, diretamente eu vou te responder que eu acredito que não vai ter uma mudança direta, né? Nós não buscamos as decisões jurisprudenciais como base para as nossas decisões. Nossas decisões estão muito mais vinculadas na legislação tributária mineira, né, do que efetivamente. Mas é claro que é mais um elemento, né, de análise, e de certa forma, a gente tem aí, né, hoje eu acho que também não tem nada, até porque nós temos os embargos que ainda não foram decididos, e foram colocados pontos que
como eu trouxe, sobre o meu ponto de vista, são importantes, né, sobre esse aspecto de omissão e contradição. Mas é isso, acho que é importante lembrar um pouco da nossa competência de revisão do lançamento. Então, não existe uma vinculação direta daquilo que é, mesmo sendo uma decisão repetitiva do STJ. Como só responder. Muito obrigado, conselheira, sempre muito esclarecedor. E eu vejo aqui que o conselheiro Bernardo Mota Moreira deseja falar. Isso não é um pedido, isso é uma ordem, pois vinda de um conselheiro, de modo que o conselheiro Bernardo Mota Moreira tem a palavra pelo tempo que desejar. Ei, professor André, professor Onofre, me ouvem bem? Porque eu até estou sem indumentária própria aqui para receber a doutora Ivana, e a gente admira muito, uma conselheira super experiente, sempre muito bacana trabalhar nas câmaras com ela. Rapidamente, eu queria colocar 2 pontos, até relativamente a essa última questão da Flávia e da Ivana terem comentado que não tem ainda decisões. Eu já participei de um julgamento, deve estar para publicar essa semana, em que foi a 3ª Câmara aplicando já o julgado em repetitivo do STJ. Na 1ª Câmara, eu participei também, eu e o conselheiro Marcelo fomos vencidos, porque entendíamos por aplicar já o repetitivo, mas aí essa ponderação da conselheira Ivana de que né, tem essa questão de vinculação, ainda tem os embargos de declaração, então lá está, inclusive, o Geraldo Datas, que é o presidente do conselho, né? E é muito forte, porque se isso subir para a Câmara Superior, certamente lá, né, vai ter uma deliberação também, e ele teria o voto de qualidade, né, se a gente pensar numa divisão aí de... Então, assim, é uma coisa que o Conselho ainda está julgando realmente, né, a força do repetitivo, mas já tem um precedente de Câmara, desse da 3ª Câmara, e alguns votos vencidos, e posso me citar, né, em alguns casos, também o conselheiro Marcelo, salvo engano, o conselheiro Tiago Feital também já tem essa posição. Voltando agora, o ponto das leis, né, o professor Onofre, com a inteligência que lhe é peculiar, né, trouxe um tema muito importante, que é essa questão do legislador mineiro já ter deliberado numa lei, é uma lei para um refis, né, que indiretamente, na hora do plano de refinanciamento, isso no âmbito do governo Pimentel, quem aderisse, né, no plano relativamente ao ITCD, ele já era automaticamente premiado com o prazo de 5 anos, sem essa discussão, né? No caso da pessoa que aderisse, ele já teria o prazo decadencial de 5 anos a partir do fato gerador. Isso tem alguns julgados do Conselho, eu já participei de um, eu acho que até quem levantou isso foi o conselheiro Marcelo, que ele usou isso como um argumento para reforçar que ele aplica o 173 do CTN, ou 150 parágrafo 4º, se fosse o caso, né, de ter o pagamento e tal. Isso é muito interessante, porque isso já, o Conselho refletiu esse argumento do legislador. Oi, professor. Fala de uma outra lei ainda, é a 23.705 de 2020. Ela é específica para o caso. Ela fala assim, o lançado até 2018, 1º de janeiro de 2018, conta 5 anos para trás, não pode lançar mais. Isso. Mas ela é por um plano de financiamento, não, professor? Mais geral. Não, genérica. É uma alteração muito recente que eu não vi invocada. É uma lei que sai, 23.705 de 2020. Agora, dezembro de 2020.
Ela é uma lei ultra recente agora, que foi aprovada, e ela extingue o crédito tributário dos lançamentos que não foram feitos antes de 1º de janeiro de 2018. Então, você bota 5 anos para trás, está extinto tudo para trás. Então, limpou um monte de coisa para trás. E me parece que os julgamentos que estão ainda no Conselho e tal não consideraram a lei. Porque aí é uma lei, é uma alteração do parágrafo 4º do artigo 224 da 6763. Então essa eu mesmo vou examinar. Eu estava reparando, nem a 6763 disponível no sistema, ela está considerando a lei, né? Então, não atualizaram ela nem no site e tal. Então, eu tenho a impressão que tem uma discussão aí superada legislativamente, que continua rodando no ar aí, sem terem atentado para essa lei aprovada. E sancionada. Foi sancionada. O que eu posso dizer, até corroborando isso, professor, é que o legislador mineiro, ele quer há muito acabar com esse prazo diferenciado, porque isso que a conselheira Ivana coloca da revogação do parágrafo único do 23, e de fato ela está certa, né? Porque continuam outras normas, tanto em sede legal mesmo, em sede regulamentar, ainda dificultando a aplicação do prazo do CTN, né, no processo tributário administrativo, mas esse caso em específico da revogação do parágrafo único, eu trouxe, inclusive lá na minha tese de doutorado, orientada pelo professor André, que o professor Onofre foi da banca, e eu concluí agora em fevereiro, um estudo de caso que eu fiz foi justamente pela revogação o caso da revogação, que ele é muito emblemático. E por que eu trouxe isso? Porque, até pela minha atividade também lá na Assembleia, ele é um caso muito interessante que os parlamentares passaram a ter ciência do que é essa decadência do ETCD. Né? Porque, para nós que somos técnicos, entendemos a matéria, a gente sabe, né? Decadência, tributário e tal. Mas para um representante do povo, né, que tem uma dificuldade, ele tem uma simetria de conhecimento, quando ele percebe, e isso é muito interessante, porque é difícil você trazer isso para pesquisa acadêmica, né? Quem está aí vivenciando, né, mestrados e doutorados, como que você vai levar isso para a tese, né? Mas eu consegui, por quê? Eu verifiquei que o autor, né, dessas emendas, que ficou insistindo quanto a isso, ele tinha um PTA, que ele perdeu no Conselho, e depois ele ganha no TJ. Então, assim, nem é causa de legislar em causa própria, não, porque já tinha ganhado. Só que o que é interessante é que ele conheceu a discussão. E aí ele trouxe por diversos momentos, e é interessante isso, ele insiste. Teve uma primeira proposição, aí foi vetada pelo então governador Pimentel, a Assembleia mantém um veto, poucos dias depois ele apresenta de novo, e aí ele revoga, eles conseguem, né? Aí finalmente ele consegue revogar esse parágrafo único. É um caso bem interessante, se você pega esse histórico, né? Então é isso, estou adorando, às vezes eu estou câmera desligada aqui, mas eu estou vendo tudo aí. Parabéns para Flávio, o Aloísio, expuseram muito bem a linha do tempo lá do Aloísio, foi muito, muito bacana. E também a conselheira Ivana reiterando aí minha admiração pelo trabalho dela. Valeu, gente. Eu, às vezes, fico preocupado com essas leis, às vezes, desconhecidas. Às vezes a gente tem o problema resolvido e, às vezes, o caso não vem. Eu estou até, quer ver? Olha aqui que interessante. Eu acho que a Mariel acabou de enviar a lei lá no nosso grupo do WhatsApp, o link. É uma lei que está aí, ela está vigente, ela acabou com o problema para os fatos geradores anteriores a 2013 para trás, que é onde teve o bolo, né? Que é quando teve o bolo. Porque depois é 23. Eu vou dar.
Bernardo, eu mandei no grupo, é 23.605 de 2020, está no artigo 2º. Ela altera o parágrafo 4º do artigo 17 da 14941, que fala de PCD. Aí ele fala dessa questão dos anteriores a 2018. Se não, Mariel, conseguimos e o problema projetar, foi ali talvez? 2008, 2009, 2010, porque a partir de 2011 começaram a cruzar os dados com Receita. Então, os problemas aí que estão arrastando aí, ó, é essa aí. É essa aí mesmo. É só o 224, professor, é só a questão da correção. Está no segundo, está no artigo 2º. É, Aí, parágrafo 4º. o caso está resolvido em grande parte, viu? Porque é o que eu estava dizendo, os problemas grandes ficaram em 2010, 2011, porque depois começou a cruzar dado com a Receita e teve acesso a isso forte. Então, olha para você ver, 2018, andando para trás, os fatos geradores anteriores a 2013 morreram. Que curioso. Inclusive, Eu não sei se o que resolve estava no STJ. tanto assim. Inclusive o que estava no STJ. É porque é muito, professor, assim, eu fico. Eu não sei, acho que a Luísa levantou a mão antes de eu falar o que eu gostaria de falar. Não tem problema, não, Mariel. Vai em frente, depois eu pergunto. Tem certeza? Então, vou falar. É porque eu vejo muito uma questão comportamental do Conselho. Eu estou vendo essa lei 23.705, né? Eu não vi, ela foi publicada 14 de dezembro de 2020, mas aí ela faz um cotejo do prazo, correto? Ela fala relativamente às doações ocorridas anteriormente à publicação da lei. Na Fazenda Pública tem um prazo de 5 anos a contar do exercício seguinte, a da ocorrência do fato gerador, para promover o lançamento, desde que o lançamento tenha sido efetuado até o dia 1º de janeiro de 2018. Então, ele fala, todas as doações até 2020, você tem que ter lançado até 2018, né? Mas a minha questão aqui, ele delimita um certo ponto, mas eu não sei até que ponto delimita no julgamento do Conselho, porque não necessariamente a gente está falando não necessariamente a gente está falando de autuações que vão estar abarcadas nesse período no julgamento do Conselho. Não, tá certo. E o comportamento do Conselho, assim, a minha crítica é a seguinte, a questão é, o Conselho do Estado, ele não é vinculado, ele não é vinculado à obediência do repetitivo ou de uma repercussão geral. E a Ivana tratou da função de revisão do Conselho, né? Primeiro ponto, mas esse ponto é um pouco mais polêmico. Eu não sei se eu concordo muito só com essa atividade revisional do Conselho do Lançamento Tributário, né? Porque qual que é a função do Conselho, a não ser o fato de que, se eles continuarem com o mesmo entendimento de que o ITC dele vai ser contado a partir da data da ciência e não necessariamente da data da ocorrência do fato gerador, você só vai abalroar mais ainda, né? Você vai criar esse instinto litigante do contribuinte no Brasil, que já é grande, para você chegar lá no TJ e esbarrar com o repetitivo. Então, para mim, não faz muito sentido a manutenção desses entendimentos no Conselho do Estado, né? O Bernardo falou assim, não, tem alguns conselheiros que entendem. Na minha época de conselheiro, eu entendia bastante coisa, a gente vivia vencido. Pode ver lá, procura os meus votos, tudo vencido. Não sei, eu estou sempre no final, porque eu sou sempre vencida. Então, o efeito da decisão administrativa, ainda que você tenha um precedente não é jurisprudência, precedente não tem essa natureza vinculante, ainda mais na teoria dos precedentes do Piniquim e meio capenga, que eu acho que é aqui no Brasil, mas isso, o que me preocupa é o Conselho continuar o entendimento, mesmo depois da gente ter inúmeras decisões judiciais no sentido contrário, mesmo depois da gente ter um repetitivo no STJ, e mesmo depois da gente ter uma lei falando isso, e mesmo depois da gente ter uma discussão na Assembleia sobre isso, que dá ciência para as pessoas que são um pouco mais leigas no tributário.
Então, essa minha crítica acho que é um pouco mais profunda. No controle de legalidade na Procuradoria para ajuizar eventual execução fiscal, na época que eu era advogado-geral e acontecia um caso desse, eu recomendava que reprovasse. Porque senão você gera uma litigância exagerada com sucumbência. Você ainda vai tomar sucumbência. O Estado vai ter que pagar a sucumbência. Então, há prejuízo para o erário. Eu não estou falando assim, não é só uma questão de resolver para o contribuinte, não. Há prejuízo para o erário, há prejuízo para o judiciário, para a procuradoria, para o erário, que vai ter que pagar a sucumbência, e você depois vai ficar... Então, eu acho que esses casos eu recomendava que negasse o controle de legalidade. Mas você cai numa coisa muito, muito difícil, né? Porque o procurador, na ponta, monocraticamente, negar controle de legalidade de uma coisa que passou pelo Conselho de Contribuintes. E a minha opinião sobre o Conselho... Você vê que é uma situação delicada. É delicado, eu sei. Mas, para mim, essa delicadeza, ela foge à técnica, né? Então, assim, quando a gente começa a fugir um pouco à técnica, a gente entra nessa seara muito mais política, né? Muito mais porosa de decisões que vão impactar financeiramente o Estado, que vão impactar o contribuinte, que vão impactar em arrastamento de anos de discussão judicial, né? E esse incentivo da litigância, eu acho que quando a gente foge um pouquinho à técnica, a gente vai trazer esse delineamento em algo em algo muito subjetivo e muito temerário, né? Então, para mim, basicamente, se nós nos remetermos à técnica, se o Conselho remeter-se à técnica, né, basta analisar em conjunto a legislação, a revogação, né, daquela obrigatoriedade, o CTN, mais as decisões judiciais e não esbarraria em grandes problemas. Eu não vejo... Eles falam muito dessa questão da ciência, né? Eles fazem um cotejo com a causa-morte, né? A causa-morte, e entende-se o contrário da causa-morte da ocorrência do fato gerador, porque o Estado ele tem uma ligação lá de comunicação com os cartórios, então você tem acesso às certidões de óbito, por isso que eles consideram a ocorrência do fato gerador diferentemente da doação. Mas, enfim, é que para mim, professor, eu tenho uma crítica um pouco subjetiva. Os conselhos administrativos, eles são compostos de especialistas tributários que conhecem com muito mais profundidade do que um juiz estadual. Então, para mim, você deixar a discussão no conselho e remeter a técnica dentro do conselho é muito menos temerário do que você colocar lá no judiciário. Eu conto sempre uma história quando eu vou dar aula, que uma vez eu fui despachar com uma juiz estadual e eu estava falando ST, e eu achei que eu estava arrasando, e depois de 15 minutos ela me perguntou o que era ST. Aí eu fiquei um pouco chocada, falei, não consegui nem continuar, né? Falar o que era substituição tributária. Mas, enfim, acho que eu já falei bastante. Desculpa. De forma alguma, conselheira Mariel. Sempre muito bom ouvi-la. E agora sim, o Aloísio, né? Que cedeu lugar à conselheira, seguindo a máxima, conselheiras primeiro. Então, agora, Aloísio, por favor. Obrigado, professor André. E absolutamente não me arrependo de ter cedido a palavra, né, à doutora Mariel, porque é sempre brilhante o pensamento dela. A minha pergunta, acho que seria para o doutor Bernardo, no sentido seguinte, que eu estou acompanhando essa nova publicação, estou ansioso por lê-la, né? Mas se eu puder já me adiantar e já perguntar os detalhes sobre o fundamento, porque eu queria realmente entender qual foi o seu raciocínio, né, para decidir essa forma de acompanhar o STJ. Porque, né, como já foi discutido, a Advocacia Geral está atrelada, está vinculada à decisão em repetitivo, mas não o Conselho, né? Tanto que a lei expressamente excetua o Conselho dessa vinculação. O seu raciocínio, então, doutor Bernardo, foi em qual sentido? Foi de que não teria sucesso judicial e, por isso, na linha do professor Onofre, é administrativamente necessário fazer a economia das despesas, de todos os recursos? Qual foi a linha de raciocínio, por favor?
eu até cito isso brevemente pela gama de princípios que estão por trás da gente seguir um repetitivo, né? Assim, eu acho, isso eu já defendo há muito tempo, que a instância administrativa deve se abrir para os precedentes judiciais. Não faz o menor sentido você ter uma decisão ali. Então, assim, eu cito desde moralidade, né, venire contra factum próprio, assim, é uma questão de comportamento. Cito até a professora Isabel, porque aquela linha da confiança, né, o administrar tem que confiar na decisão administrativa, né? Então tem até a confiança por trás. Eu venho de uma linha que eu acho que o novo CPC, na hora que ele impõe a aplicação subsidiária, né, e supletiva, né, ao processo administrativo, significa que deve ser incorporado, então, essas decisões jurisdicionais às nossas decisões. Então, eu acho que vem muito nessa linha de uniformidade, né? Quando o professor Onofre coloca e diz eficiência, né, não é só matemática, não. A administração pública é eficiente, né? Esse é o trabalho do professor Onofre, que também é muito citado, né? Então, depois eu vejo até se já não foi, aí eu mando para a Mariel compartilhar com vocês. Eu não estou no grupo do Zap aí, podia até me colocar, ficaria honrado aí, Lucas, para eu poder bicar mais as conversas aí, mas é muito nessa linha. Entendido. Muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. Valeu, tá zoado. Bom, estão inscritos aqui o Pedro e o Lucas, e são 12h49, nós temos que encerrar às 13 horas, então, após o Pedro e o Lucas, nós vamos devolver a palavra à conselheira Ivana para as suas considerações finais. Na sequência, o professor Onofre nos brindará, certamente, com algumas palavras também. Carlos, eu peço desculpa de antemão se minha internet falhar. Eu estou fora de Belo Horizonte, mas o que a gente percebe é que a fiscalização mineira ela tem uma grande preocupação com o momento em que aquela doação chegaria ao conhecimento da fiscalização para que então pudesse ser efetuado o lançamento, né? Esse é uma das grandes preocupações, porque, como a conselheira Ivana bem expôs na sua argumentação, essas relações e circulações privadas não costumam ser amplamente divulgadas, né? Nem para a fiscalização mineira, principalmente. Mas um ponto é interessante nessa discussão. O CTN completou esse ano 55 anos. Do seu artigo 199, de redação originária, portanto, esse dispositivo já existe há no mínimo 55 anos, estava lá previsto a possibilidade de convênios entre as fiscalizações estaduais, municipais e a federal. E o que veio acabando sendo concretizado, como o professor Onofre muito bem disse na sua fala, assim que a fiscalização mineira passou a ter acesso às declarações do imposto de renda dos contribuintes mineiros, choveram de autuações de ITCMD. O ponto é, esse convênio já poderia ter sido firmado em 1967. Teríamos, então, desde lá, esse prazo todo para que essas informações pudessem ser levadas ao conhecimento da fiscalização mineira, para que, respeitado o prazo decadencial de 5 anos, fossem feitas as respectivas autuações e exigências, preservando a coerência e a integridade do ordenamento jurídico, tal como posta e confirmada pela súmula vinculante 8 do Supremo, de que decadência é matéria de lei complementar. Ou seja, o papel do Conselho, antes de tudo, me parece, é contribuir para a coerência do ordenamento jurídico como um todo. Talvez seja como o seu papel de controle de legalidade, talvez seja o controle de legalidade e de organicidade do ordenamento, algo nesse sentido. E até porque não podemos esquecer que é da fiscalização também e do Estado
a competência e o poder para instituir obrigações acessórias, etc, etc, etc. De forma a, inclusive, forçar com que esse conhecimento chegue. São essas as considerações. Excelente, como sempre, mestre Pedro. E agora, com a palavra, o Lucas Poubel. Muito obrigado, professor André. Eu só queria comentar uma coisa bem breve, que essa discussão da competência do Conselho de Contribuintes é muito crítica. É claro que a gente tem normas internas assim, que impedem os conselheiros de julgar a inconstitucionalidade de algum decreto, por exemplo, ou de não reconhecer a força vinculante de um repetitivo, mas eu acho que isso pode ser contornável, porque eu acho que é da própria função do Conselho de Contribuinte dirimir os conflitos de forma acertada e correta entre o contribuinte e a fazenda. E eu não sei se talvez um caminho para isso esteja em não fazer aplicar esse entendimento naquele lançamento em específico, né? Em vez de dizer que um certo decreto é inconstitucional ou dizer que precedentes antigos do Conselho são inconstitucionais e errados e contra os repetitivos, eu acho que é dizer que ali, no caso concreto, não se aplica por causa dessas matérias que estão acima do próprio Conselho, porque senão realmente não há razão de existência do próprio Conselho, né? Cuja razão de existência de criação durante esses 75 anos é dirimir os conflitos de maneira correta e, enfim, como o professor Onofre disse, levando em consideração o interesse público, né? Porque se ele julga algo errado e que futuramente, com certeza, o Poder Judiciário vai afastar, eu não vejo razão disso. Mas, enfim, eu acho que isso é muito complexo, espero que nos próximos encontros a gente também tente ver a aplicação disso. Mas perdão aí a intromissão. Intromissão alguma, o grupo é de todos nós, especialmente seu, Lucas. E, portanto, eu passo a palavra à conselheira Ivana, registrando mais uma vez os agradecimentos para as suas considerações finais. Obrigada novamente. Eu que agradeço a oportunidade e, assim, oportunidade não de falar, mas de ouvir todos vocês. Acho que eu aprendi muito, mais uma vez. A minha, quer dizer, o conselho é a minha casa e eu tenho muita honra, né, de finalizar minha carreira profissional como conselheira. Estou finalizando. E tenho até um pouco de dificuldade na aposentadoria exatamente por essas oportunidades de ouvir aos senhores. Parabéns aos organizadores e aos alunos. Desejo muito sucesso nos estudos, na carreira e principalmente na construção do Estado Democrático de Direito, que todos nós almejamos, que eles com certeza vão participar. Obrigada mais uma vez, tudo de bom a todos. Um bom dia. Bom, uma salva de palmas à conselheira, mas ainda vamos ouvir o professor Onofre. Mas primeiro a salva de palmas para a nossa conselheira, de microfone aberto, né, pessoal? Para que a conselheira possa ouvir. E agora sim. Obrigado, conselheira. Professor André, eu queria registrar, por fim, apenas o meu agradecimento à conselheira Ivana, amiga de longos anos já, né? Trabalhamos juntos há longos anos aí já, e registrar esse debate de hoje, é um debate extremamente interessante e acaba que colocou, né, à mostra algumas das dificuldades que os conselheiros enfrentam na hora de julgar, né? Porque na hora que você trabalha com um conselho administrativo de revisão, que faz o controle de legalidade, ele acaba enfrentando algumas dificuldades quando ele se depara com posicionamentos jurisprudenciais divergentes ou com considerações de constitucionalidade que escapam, por vezes, da possibilidade do conselheiro de se manifestar, ou pelo menos os conselheiros do fisco, né? Porque às vezes, que representam os contribuintes se manifestam mais firme, às vezes, em determinadas questões nesse sentido. E
a gente acaba esbarrando aí, como eu disse, num problema prático, né? A possibilidade de ferir o princípio da economicidade, depois gerando demandas e gerando prejuízo para o erário. E um arranhão pior, né? Eu acho que, na medida que uma jurisprudência dominante e o Conselho é obrigado quase a se pronunciar num determinado sentido, e aquilo vai desaguar na Procuradoria, que o procurador vai ter toda a dificuldade de negar controle de legalidade de uma decisão feita num órgão colegiado, cara, misto. Então, assim, é muito difícil essa questão, mas a própria confiabilidade no aparato estatal, né, que fica em causa. Você fala assim, causa revolta, às vezes, no contribuinte, quando ele é lançado por uma coisa que... Isso aí me lembra muito, é igual a questão do Ministério Público, fala assim, fulano foi investigado. Não, mas investigar mas todo mundo sabe que uma pessoa de bem investigada, às vezes, aquilo causa uma ferida que não cicatriza. A mesma coisa é processo judicial. De repente, quando é ITCD, que cai, às vezes, no privado, no cidadão comum, não é nem o contribuinte que está acostumado com a lida, não. Isso gera uma ferida na confiabilidade do Estado, na confiança que se deposita na administração muito grande. Por isso, eu acho que a lei que saiu limpando a questão fez muito bem, porque isso chega no cidadão comum, né? O ITCD chega no cidadão comum e pode ferir muito o Estado imerecidamente, né? Então é essa ressalva final que eu faria antes de devolver a palavra para o meu amigo de inúmeras longas caminhadas e irmão de jornada, André Mendes Moreira. Mestre Onofre, muito obrigado. Eu vou apenas registrar para todos, especialmente para a conselheira Ivana, que houve um trabalho, conselheira, de vários meses antes da criação do grupo. Houve uma pesquisa profunda de acórdãos do Conselho, que foi liderada pelo Pedro Henrique Neves Antunes, feita por uma equipe de pesquisadores, para que definíssemos quais os principais temas. Então, nós fomos colhidos pela decisão do STJ com o tema já definido. Mas isso não tornou, e o mais interessante é isso, o debate de hoje é menos rico. Acho que a forma em que a conselheira trouxe a questão mostra que eu acredito que nós temos dois problemas aqui. Um problema de direito positivo, de interpretação do CTN, especialmente ali o 173, parágrafo único, né? Bom, o parágrafo único fala que o prazo de 5 anos vai contar da primeira notificação do contribuinte de que ele está sendo fiscalizado. A leitura de alguns, nos quais me incluo, é de que esse prazo pode antecipar o início da contagem, de que essa notificação do contribuinte pode antecipar o início da contagem do prazo decadencial, mas jamais postergar. Do contrário, o inciso 1º, o inciso 2º do 173 se tornariam expletivos. Mas isso é uma discussão de direito positivo, de hermenêutica jurídica clássica. Mas temos uma outra discussão, e essa me parece extraordinária, que é a discussão mais antiga do mundo, do conflito entre a ordem e a justiça, né? Para usar aqui as palavras do Edgar Bodenheimer, que falava que o direito é a síntese entre a ordem e a justiça. Quanto mais ordem, menos justiça. Quanto mais justiça, menos ordem. Então, há um sentimento de injustiça quando se sabe que pessoas fizeram doações e não recolheram um imposto que tem uma alíquota pequenininha, que na verdade é quase uma benesse tributária que o Brasil confere, e ainda assim não pagaram o que era preciso ser pago. Há uma sensação de injustiça muito grande, especialmente se considerarmos que a igualdade, no artigo 5º da Constituição, é o primeiro direito fundamental, é a primeira Constituição de todas as Constituições brasileiras que traz a igualdade antes
da liberdade, antes da propriedade, antes dos demais direitos sociais e individuais de primeira geração. Então, essa sensação de injustiça, ela se traduz numa discussão de teoria do direito, ou seja, uma discussão de design institucional. Em situações como essa, de onde deve vir a solução? Deve vir da hermenêutica criativa, da hermenêutica que se despe de qualquer pretensão de coerência com o que existe, porque o que existe não é aceitável, né? Lembro-me aqui, né, de um precedente lindíssimo do direito norte-americano, que é o caso Standing-Bear versus Crook, que foi prolatado 20 anos depois da decisão mais trágica da Corte norte-americana, que foi o precedente Dred Scott. O precedente Dred Scott foi dito que os negros, libertos ou não são cidadãos norte-americanos, ainda que nascidos em solo norte-americano, portanto, não têm nenhum direito. 20 anos depois, um índio é preso, porque saiu da aldeia indígena, foi o chefe Standing Bear, ele saiu da aldeia para enterrar o seu filho de 16 anos, que morreu de malária, porque eles haviam sido confinados naquele território pelos ingleses, que haviam se adonado dos Estados Unidos, e aquele território tinha muita malária, não era o território original dos Ponca, que era a tribo dos Standing Bear. Então ele sai para enterrar o filho num local sagrado e é preso no retorno pelo general Crook, norte-americano, dizendo que ele saiu do território indígena, invadiu o solo que não era dele, portanto ia ficar preso. Então ele pede um habeas corpus e esse habeas corpus, todas as apostas eram que seriam negados, o habeas corpus, porque, assim como os negros, os índios não eram cidadãos americanos e, portanto, não tinham direito ao habeas corpus. Mas ele, numa fala que entrou para os anais da jurisprudência norte-americana e de direitos humanos, ele faz a própria defesa, levanta a mão e diz: essa mão tem uma cor diferente da mão de vocês, mas se eu furá-la, ela vai sangrar sangue da mesma cor. Eu vou sentir dor como vocês sentem, portanto, eu tenho direito ao habeas corpus, e aí reverteu-se a jurisprudência iníqua que existia então. Então, a história está permeada por esses casos em que, para fazer justiça, é preciso romper com o que existe. Eu acho que a grande dúvida que há será que em situações nas quais não está em jogo um direito humano, um direito fundamental como direito à vida, o direito à igualdade, não a igualdade formal, a igualdade aristotélica, o direito de ser feliz, onde está em discussão outros temas, quanto pagar para o Estado, temas mais técnicos. Será que nessas situações a hermenêutica criativa é a melhor solução para o progresso civilizatório, né, para usar uma expressão que o nosso Supremo Tribunal Federal deixou famosa no ano passado? Me parece que é uma discussão muito rica do ponto de vista da teoria do direito, de design institucional, e ouvindo a conselheira Ivana, eu vi toda essa discussão permeando a sua fala, uma fala muito bonita, muito bem posta, portanto, muito, muito enriquecedora para quem teve a oportunidade de ouvir. Sem mais, então, eu peço escusas por ter passado do tempo e ficam os agradecimentos, conselheira, em nome da universidade, dos professores, dos pesquisadores aqui presentes. Temos alunos de graduação, mestrado, doutorado, temos a Aline, que é do Rio de Janeiro, temos uma colega aqui que está em Lisboa também. Então, é um grupo, eu diria, internacional que se reúne para louvar o nosso conselho, contando com a sua benevolente presença. Muito obrigado, tenham uma ótima semana e um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia a todos. Ótimo dia. Obrigado.